Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do verso 15 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: Casei-me e portanto não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, ainda restam lugares. O Senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha, pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Senhor, nós te agradecemos por essa noite de festa. Te agradecemos, Pai, pela provisão do Senhor para as nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra, pela mesa, esta mesa que é santa e que está preparada para nós, Pai, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, Pai, e uns com os outros. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Final do ano, nós somos convidados para muitas festas. Isso é um problema, principalmente para quem está fazendo dieta. Você tem que se controlar. É muito pudim, é muita leitoa, carneiro, churrasco. Não é assim? A empresa que alguém trabalha, vai lá, faz uma festa de final de ano. Quem teve festa aqui final de ano da empresa? Levante a mão. Olha aí, ó. Olha quantas festas. Aí depois tem festa com os parentes. Chama os parentes, alguns vêm de fora, ou às vezes nós vamos para a casa deles, para a cidade deles. A gente faz festa com os amigos. A gente faz festa no clube, que a gente faz parte. Às vezes a gente faz parte de algum grupo de esportes, e aí o pessoal lá decide se reunir no final do ano. Vamos fazer uma festa. Pessoalzinho que joga bola, pessoalzinho que faz algum tipo de esporte, que faz parte de algum clube. Na igreja nós fazemos festa. Alguns dias atrás nós tivemos uma festa na casa do Carlão. Tinha churrasco, pudim, sorvete, E aí fica difícil às vezes nos organizarmos para atender todos esses convites. Muitas vezes nós temos que optar, pois alguns acabam coincidindo no mesmo dia. Alguns não puderam ir na festa lá na casa do Carlão. Por quê? Porque estavam numa outra festa, uma festa de casamento. O Alex, o Oséias, cadê o Oséias? Não puderam ir. Às vezes são tantas festas no final de ano que nós temos que, às vezes, optar. Mas existe um tipo de festa, de banquete, que nós nunca deveríamos deixar de lado. É o banquete do reino de Deus. Hoje nós vamos ver que Cristo, o Cordeiro de Deus, é morto para nos alimentar num grande banquete. Esse banquete, ele é rejeitado por muitas pessoas, mas ele é aceito também por muitas pessoas. E este banquete, ele é aceito justamente por pessoas que são incapazes de ir até a festa. Eles não têm condições nem mesmo de ir à festa, mas eles aceitam o banquete. É isso que nós vamos ver. Cristo, o Cordeiro de Deus, é morto para nos alimentar num grande banquete. Algumas pessoas vão rejeitar este banquete, outras vão aceitar.
E as que aceitarem este banquete são pessoas incapazes. Elas não têm condições nem mesmo de ir à festa. Alguém vai ter que levá-las até a festa. O texto que nós lemos nesta noite, ele foi escrito num contexto de festa. Quando Jesus contou esta parábola, ele estava participando de um banquete. Ele tinha sido convidado para uma festa na casa de um fariseu. O fariseu ele é como se fosse o super religioso. E ele foi convidado ali pelo fariseu, não porque o fariseu gostava dele, mas o fariseu queria testar Jesus, queria intimidar Jesus. E nesse banquete que o fariseu organizou, nessa festa, o fariseu também convidou um homem doente. Ele tinha hidropsia. É um tipo de doença que acumula água no corpo. Aquele homem era todo inchado de água. E os fariseus estavam ali observando para ver se Jesus curaria aquele homem, porque era sábado. E aí Jesus cura o homem. E Jesus começa também a dar instruções àquelas pessoas que estavam ali na festa. Primeiro, ele vai dizer para os convidados: eu quero ensinar uma coisa para vocês que vieram à festa. Eu vou ensinar a etiqueta. Quando você for convidado para ir a uma festa, não sente nos melhores lugares. Quando você chegar, senta lá no fundo. Porque os primeiros lugares eram os lugares de honra. Se for para você ser honrado, deixe que o dono da casa te convide. Depois Jesus deu uma aula para o dono da casa. Eu vou dizer que tipo de pessoas você deve convidar para a sua festa. Olha o verso 12 e o 13. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem, e receba isso como retribuição. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O que Jesus está dizendo para este homem era muito comum naquela época, a pessoa dava uma festa, convidava alguém do mesmo nível social que ela. E ela esperava depois ser convidada para a festa na casa daquela pessoa, como se fosse uma retribuição. E Jesus falou: olha, não faz isso. Não convide aqueles que vão te convidar. Não convide aqueles que vão te retribuir. Convide aqueles que não têm condições de te dar nada em troca. E aí tinha um fariseuzão lá, ele disse assim: no reino de Deus, no verso 15 ele disse, ao ouvir isso, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Alguns vão dizer que esse fariseu estava dizendo o seguinte: olha, bom mesmo vai ser quando nós estivermos na festa do Messias, porque nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo mais especial da face da terra, nós somos o povo de Israel e nós temos lugar cativo no banquete do reino de Deus. Aí Jesus conta então uma parábola. Ele vai dizer: realmente vai existir um banquete no reino de Deus, mas eu vou dizer como que vai ser essa festa. Eu vou contar para vocês como será a festa no reino de Deus, como será o banquete. E aí ele conta esta parábola que nós lemos nesta noite, e ele divide esta parábola em dois ensinamentos, dois grandes ensinamentos. A primeira coisa que Jesus ensina sobre o banquete do reino de Deus é: diante do banquete do reino, existem pessoas que vão desprezá-lo. Vai existir pessoas que vão desprezar o banquete. Olha o verso 16. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E o 17, na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Jesus está ensinando como será o banquete do reino de Deus. Ele disse: vai ser algo grande, um grande banquete. A palavra que é usada aqui é mega.
Vai ser uma mega festa. Uma festa que duraria vários dias. E para realizar uma festa como essa, exigiria da pessoa compromisso de tempo, de dinheiro. Imagine para organizar uma festa que vai durar vários dias. O tanto de trabalho, as coisas que você tem que pensar, que tem que comprar, que tem que estar preparado para esse dia. E é isso que Jesus disse. Um homem muito importante organizou uma festa, um banquete, e convidou muitas pessoas. Não foram poucas, foram muitas. E o resultado deste convite, verso 18 ao 20. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. O banquete está pronto. 2 convites eram enviados. Primeiro era enviado um convite falando de que haveria o banquete, para o dono da casa ter noção de quantas pessoas viriam. E aí, quando o banquete já estava pronto, um segundo convite era enviado, dizendo: olha, pode vir, já está pronto a festa. Era muito comum isso, naquela época. E aí essas pessoas deram desculpas. Um disse assim: ó, eu comprei um terreno, não vai dar para eu ir não. Agora, olha que desculpa. O terreno, ele poderia ver um outro dia. Ele não precisava ver naquele dia. E outra, quem compra um terreno sem ver o que está comprando? Ah, eu comprei um terreno, agora que eu vou lá ver. O outro disse a mesma coisa: eu comprei 5 juntas de bois e eu vou lá testar. É como se o cara dissesse: ó, eu comprei uma Ferrari e agora que eu vou experimentar ela, para ver se é boa, para ver se ela anda mesmo. Mas se ele vai experimentar depois que comprou, ele poderia fazer isso no outro dia. Vai à festa e depois você testa. O outro deu uma desculpa um pouco diferente. Ele disse: olha, eu me casei. Estou casado e agora não dá para ir na festa. A Bíblia, ela tem uma orientação, ela dava uma orientação ao povo de Israel em relação ao casamento. Deuteronômio 24, versículo 5 diz: se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. O que isso quer dizer? Um homem casado, ele não poderia ir para a guerra e nem assumir um compromisso público. Mas ele poderia sim ir a uma festa. Na verdade, ele deveria. Porque um dos papéis do homem era fazer a mulher feliz. E mulher gosta de ir em festa, vocês já perceberam? Porque daí tem que comprar sapato novo, vestido novo, brinco novo, colar novo. Então, se ele falasse: amor, nós vamos numa festa, ela ia ficar super feliz. O que ele não podia era deixar ela ir para a guerra, ou assumir algum tipo de compromisso público. Sabe o que nós aprendemos? Que é comum no ser humano, é comum a nós, seres humanos, darmos desculpas para coisas importantes da vida. Às vezes você vê pessoas dando desculpa em relação ao casamento. Amigo, por que você não casa? Ah, pastor, faz pouco tempo que eu estou namorando, só 8 anos. A gente está se conhecendo ainda. Por que você não casa, amigo? Não, é muito caro para casar, pastor. Ixi, você não sabe. Às vezes nós damos desculpas para coisas importantes e desculpas que não são desculpas. Nós damos desculpas para ter filhos. Ah, não, ter filho não. Agora não. Vai atrapalhar a minha vida. Eu quero estudar, eu quero fazer algumas viagens. E outra, pastor, filho custa muito caro. Custa caro ter filho. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor.
herança. A Bíblia diz que os filhos são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Não é um problema o filho. O filho é uma bênção. Mas nós damos desculpas. Nós damos desculpas para o trabalho. Quantas pessoas estão desempregadas, aí surge uma proposta de emprego, aí a pessoa vai lá e dá uma desculpa. Marcelo tem tentado contratar algumas pessoas nos últimos meses, aí ele tem visto lá na empresa que ele trabalha. As desculpas que as pessoas dão. Nós estamos com quase 12 milhões de desempregados, aí o cara vai lá e diz assim, mas que horário que é? Não, amigo, então, você vai ter que trabalhar das 8 às 6. Aí o cara já pensa, mas de quarta eu tenho um jogo. Não vai dar não. As pessoas dão desculpas para coisas importantes da vida. Atividade física. Você precisa fazer atividade física, amigo. Eu sei, mas não dá não. Você tem que ir ao médico. Faz tempo que você não faz um check-up, que você não faz exame, que você não vê como que está a sua vida. Tem uns negócios aí diferentes acontecendo com você. Eu não vou não. Isso acontece com as coisas de Deus também, em relação ao culto. Está chovendo, não vou hoje não. Está chovendo, não dá para ir na chuva. Está calor, eu estou a pé, estou cansado. Hoje eu estou muito feliz, não dá para ir no culto hoje. Hoje eu estou muito triste. Pastor, não dá, eu tenho filhos. O Samuel, meu irmão, ele fez missões lá na Bolívia. No interior da Bolívia. E algumas mulheres, senhoras, elas vinham a pé para o culto, num trajeto que durava 4 horas, à noite, no meio do mato, com lanternas em suas mãos. Essas pessoas, eu acredito, irmãos, que elas serão testemunhas contra nós. Quando a gente chegar para Deus e disser, não deu, Deus, estava chovendo muito. Nós temos em nossa igreja uma senhora que a vida toda, ela e o seu marido, foram com os 4 filhos para a igreja a pé, durante anos, andando 3 a 4 quilômetros para ir, 3 a 4 quilômetros para voltar. Com filhos pequenos, debaixo de sol, chuva. Nós damos desculpa para coisas importantes. E todo domingo o que existe no culto é um banquete preparado para nós. Há um pregador que já morreu, Martin Lloyd Jones. Ele dizia o seguinte, tem pessoas que dizem assim, eu não vou no culto, porque eu comprei um sítio, e agora tem uma piscina, e vai chegando domingo à tarde, a piscina está morninha. Aí o Martin Lloyd Jones, ele dizia o seguinte, quando você estiver cheio de problemas, com doenças incuráveis, com problema no seu casamento, com problema financeiro, vá para o sítio. Vá lá para o sítio, vá para a piscina. Não venha para a igreja, não. Esse pastor era duro, eu jamais diria isso na igreja. Nós damos desculpas para coisas importantes, e desculpas que são ridículas. Nós damos desculpa para a oração, nós damos desculpa para a leitura bíblica. Eu não consigo ler a Bíblia porque dá sono. Mas você assiste Netflix, não assiste? Você lê o WhatsApp o dia inteiro. Nunca se escreveu tanto como na nossa era, irmãos. Eu não faço devocional, não gosto de escrever. Mas escreve o dia inteiro, dá para fazer uns 5 livros por ano. Só do que você escreve no WhatsApp. A gente dá desculpa para a oração, para a leitura bíblica, para o culto, para a contribuição. Tem momentos que aceitamos também convites ou propostas que nós não deveríamos. E aí a gente dá desculpa também porque aceitou. Por que você casou com essa pessoa? Seu pai falou para não casar. Seu pastor falou, não casa. Seus amigos falaram, não casa.
A gente aceita certas coisas que não deveríamos aceitar e nós damos desculpa. E aquilo que deveríamos aceitar e não aceitamos, nós também damos desculpa. A gente dá desculpa por comprar algo que não deveríamos comprar. Você não precisava trocar de carro agora. Estava acabando as parcelas. Você fez outro financiamento. Não, mas sabe o que é? A gente sempre tem uma desculpa. A gente tem desculpa para sexo antes do casamento. É muito amor, pastor, você não entende. Então casa! A gente dá desculpa para quase tudo. Deus disse para Adão: coma livremente, Adão, de todas as árvores do jardim, mas não coma de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você vai morrer. Adão foi lá e comeu. Ele participou de um banquete que ele não deveria ter participado. E aí ele deu uma desculpa. Qual foi a desculpa? Foi a mulher, Senhor. É a mulher que o Senhor me deu. No caso da parábola do banquete, o homem não vai ao banquete. Qual a desculpa que ele dá? É a mulher que o Senhor me deu. Então a gente dá desculpa por comer, a gente dá desculpa por não comer. E sempre a culpa é a mulher. Vocês já perceberam, né? Qual o resultado, então, dessa rejeição? O homem oferece o banquete, manda o convite e as pessoas rejeitaram. E qual foi o resultado? Verso 24. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Ninguém vai comer. Vocês rejeitaram a minha mesa. E agora eu também rejeito vocês. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que diante do banquete do reino, existem pessoas que vão desprezá-lo. Vão desprezar o banquete. Em segundo lugar, diante do banquete do reino, existem os desprezados, que vão ser convidados, serão convencidos a participar do banquete, e eles vão aceitar. Existem aqueles que são desprezados e que vão aceitar o convite, porque serão convencidos a aceitar. Olha o verso 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, em algumas traduções diz que o homem ficou irado. É assim que Deus fica, quando nós desprezamos o seu banquete. Ele ficou indignado. O dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Traga para cá os rejeitados, os desprezados, os excluídos da sociedade. Eles não estão em casas confortáveis, eles estão nas ruas, eles estão nas esquinas, são meretrizes, são mendigos, eles estão nos becos escondidos, eles não têm como comprar um terreno, eles não têm como comprar juntas de bois, eles são pobres, eles talvez jamais se casem, eles são aleijados, eles são cegos, eles são mancos. Essas pessoas que tinham deficiência física, eles eram rejeitados, eles eram considerados amaldiçoados pela sociedade. A maioria deles não se casavam. Eles não poderiam participar das principais festas de Israel, eles não podiam entrar no templo, por exemplo. Uma pessoa com deficiência física não podia entrar no templo para participar da Páscoa. Olha o verso 22. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, ainda restam lugares. A casa é grande, irmãos. E o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se enche. Vá agora para fora da cidade. Normalmente, quem ficava fora da cidade eram os leprosos, os estrangeiros. Vá para os caminhos, para os atalhos, e obrigue eles a entrar,
É claro que não era para usar da força física, não é isto. Era para eles fazer de tudo, era para o servo fazer de tudo, para convencer essas pessoas, para persuadir eles com amor. Era para mostrar o quanto é bela a casa do seu Senhor, o quanto é maravilhoso o banquete que o seu Senhor preparou. É isso que nós devemos fazer com as pessoas que estão fora do reino de Deus. Nós temos que persuadi-los, nós temos que convencê-los, nós temos que laçá-los com laços de amor. Nós temos que mostrar o quanto Cristo é maravilhoso, o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é delicioso, Ele é o pão vivo. Faça isso, Ele disse para o servo. Tente persuadir eles. Por quê? Eles vão acreditar que estão sendo enganados. Eles não vão acreditar, mas como que é? Nós sendo convidados para uma grande festa, festa de rico, num palácio? Não, isso aí é golpe. Tem um ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você imagina homens pobres, coxos, mancos, cegos, estrangeiros, leprosos, sendo convidados para um banquete na casa de um rei. Eles iriam ficar em dúvida, eles não acreditariam, então o servo teria que obrigá-los, convencê-los, persuadi-los. É verdade. Alguns iriam dizer, mas eu não tenho como ir, eu sou cego, como que eu vou? Então o servo teria que dizer, eu levo você pela mão, eu puxo você. Alguns diriam, eu sou aleijado, como que eu vou? Então o servo teria que dizer, eu carrego vocês no colo, mas vocês vão para a festa. Faça isso, obrigue-os a entrar, tente convencê-los, persuadi-los com amor. Diga que você vai carregá-los. Diga que você vai puxar esta pessoa pela mão. As nossas festas, elas são diferentes dessa festa. Nossas festas são com base nos méritos. Por que uma empresa dá uma festa? Porque ela quer recompensar o funcionário pelo trabalho que ele fez durante o ano. A empresa ela faz uma festa como uma forma de dizer para o funcionário, olha, obrigado pelo lucro que você deu à empresa, eu quero dar uma festa, eu quero retribuir o serviço que você prestou. Nossas festas, elas são com base nos méritos, para aqueles que merecem. Nossas festas, elas são segmentadas. Nós convidamos pessoas da nossa família, da nossa classe social, do nosso nível educacional, da nossa igreja. Nossas festas são interesseiras. Eu vou convidar para padrinho aquele irmão que eu sei que ele vai me dar um presentão. Não é assim? Você vai casar, hein? Nós convidamos aquele que pode, que tem condições de dar algo bom para nós. Não porque a gente gosta tanto da pessoa, não. Eu já deixei de dar presente. Vamos convidar para a festa um empresário. Porque ele vindo aqui na minha casa, na festa, quem sabe eu consigo fechar um negócio com ele. Nós somos interesseiros, mas o reino de Deus é diferente. Só pode se assentar à mesa de Cristo os que reconhecem que não tem mérito. Só pode se assentar à mesa no banquete do reino aqueles que reconhecem que não merecem estar ali sentados. É para estes. Os que são incapazes de ir até a mesa sozinho. O banquete do reino ele é totalmente diferente. É para os que não têm méritos. É para os incapazes, aqueles que vão ser, eles precisarão ser carregados, serem carregados, os que não podem pagar.
E sabem que o pagamento é um pagamento impossível pagar por uma festa como essa. No banquete do reino, aqueles que vão se assentar à mesa, eles sabem que nunca poderão retribuir. Eles nunca poderão retribuir com outro jantar à altura. Normalmente você convida um amigo para um churrasco na sua casa, que tem condições, que tem o mesmo nível social com você. Por quê? Porque daqui a alguns meses ele se sente na obrigação de retribuir. Puxa, agora tem que também chamar o Fernando para ir em casa. Ele deu um churrasco para mim, eu vou ter que também. Agora, no reino de Deus, Jesus convida pessoas que jamais terão condições de retribuir. E é isso que nós vemos nesta noite. Diante do banquete do reino, vai existir pessoas que vão desprezar a mesa do rei. No banquete do reino, existirão pessoas que vão desprezar a mesa do rei. Mas diante do banquete do rei, a gente viu aqui também que vai existir pessoas que vão ser convencidas e que vão aceitar o banquete. E essas pessoas são desprezadas, não têm méritos. Essas duas verdades estão aqui na parábola. Alguns vão desprezar, outros vão aceitar, mas os que vão aceitar são incapazes de irem sozinhos até a mesa. A Bíblia trata da experiência da salvação, usando como exemplo uma festa, um banquete. Vocês se lembram da saída do povo de Israel do Egito? Como que foi feita essa saída? Com uma festa. Uma festa que se tornou perpétua para a nação de Israel. A Páscoa. Eles tinham que matar um cordeiro, eles tinham que assar um cordeiro, eles tinham que comer o cordeiro. Eles tinham que comer pão, eles tinham que comer ervas. Essa experiência de libertação e de salvação é marcada com uma festa. Depois que Jesus ele contou esta parábola do grande banquete, ele conta mais outras 3 parábolas. No capítulo 15. Ele conta a parábola da ovelha perdida. Vocês se lembram? Um homem tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Aí ele deixa as 99 e vai atrás da ovelhinha perdida. E o que acontece quando ele encontra a ovelha perdida? Olha o verso 5 e o 6 do capítulo 15. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne o quê? Seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Ele chama os amigos e faz uma festa. A experiência de salvação na Bíblia, ela é exemplificada através de uma festa. Isso lá no Êxodo, agora aqui na parábola. Depois Jesus conta uma outra parábola no capítulo 15, da moeda perdida. Uma mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma. O que aconteceu quando ela achou aquela moeda perdida? Lucas 15, 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Quando ela encontra a moeda, ela diz: vamos fazer uma festa. E por fim, Jesus conta a terceira parábola, que é a do filho perdido. Um pai tinha 2 filhos, o filho mais novo pede metade da herança e vai embora. E gasta todo o dinheiro, e fica na miséria. Ele vira um mendigo, ele vai comer aquilo que os porcos estavam comendo. Ele se torna imundo cerimonialmente. Ele se torna imundo fisicamente, sujo. E ele volta para a casa do pai. E o pai o vê de longe, sai correndo ao seu encontro. E o que acontece depois? Lucas 15, 22 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, churrasco, irmãos, e matem-no. Vamos fazer o quê?
uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E depois vai dizer que eles dançavam. O crente pode dançar, viu? A experiência de salvação, a nossa experiência com Cristo, ela é exemplificada através de um banquete, através de uma festa. Um cantor, poeta, cristão, ele escreveu uma música que se refere a esta parábola que nós lemos nessa noite. Chama O Grande Banquete, escrita por Estênio Marços. Ele diz: é o dia da festa do rei. O castelo é toda alegria. Par em par as janelas se abrem, e as flâmulas brancas tremulam ao vento, reluzem no alto. O rei já mandou convidar, enviou mensageiros leais, com brasões e cavalos ligeiros, repiques, trombetas, nas terras daqueles que têm sangue azul, mas com 1000 desculpas mal contadas. Cada um dos convidados desprezou a honraria, como se nada importasse. E houve até quem matasse os mensageiros reais, aos quais o rei justiçou. O castelo todo enfeitado, e sobre a mesa a fina louça, e o banquete preparado. O rei ordena e alardeia: eu quero ver minha sala cheia. Tragam todos os desvalidos, vão por todas as encruzilhadas. E a quem não tem eira nem beira, o rei ordena e alardeia: eu quero ver minha casa cheia. E assim no castelo eu me achei. Eu entrei pela porta da frente. Veio o filho do rei me saudar. Trocou meus farrapos por vestes tão alvas iguais às que usava. Assentei-me à mesa do misericordioso rei. Na presença dele foi então que me fartei. Ele me disse: fica comigo. E eu fiquei. Eu fiquei. Ir a Cristo é como uma experiência de banquete. Nós temos que provar de Cristo. Nós não podemos apenas admirar Cristo. Nós temos que nos comprometer com a festa. Nós temos que deixar todas as outras coisas por causa da festa do rei. Terreno não é pecado. Ter um carro bom não é pecado. Casar não é pecado. Ter filho não é pecado. São coisas legítimas, mas o que Jesus está falando é que estas coisas não podem ser mais amadas do que o banquete. Temos que reconhecer que não merecemos nos sentar à mesa. Nenhum de nós merece, irmãos. Temos que reconhecer que não podemos pagar pelo banquete. Temos que reconhecer que somos incapazes, até mesmo de ir à festa com nossas próprias pernas. Por causa do pecado. O pecado nos aleijou, o pecado nos cegou. Nós precisamos ser carregados até a festa. Temos que reconhecer que Cristo é o único que pode saciar a nossa fome. Cristo, com seu sangue, paga a nossa entrada na festa. O banquete custa caro, mas Cristo pagou o nosso assento. Cristo é o único que, com seu sangue, apazigua a ira do anfitrião. Nós podemos nos assentar diante do rei, na presença do rei, sem que o rei fique irado conosco. Porque Cristo pagou o nosso pecado. Ele apazigou a ira do rei. O que eu tenho para dizer então nesta noite? O banquete está pronto. A festa começou, sabe quando? Começou em Belém. Casa do pão. A casa do pão. O menino Jesus. O pãozinho nasceu. Mas a festa não ficou só em Belém. Essa mesa, ela é grande, ela se estendeu até o Gólgota. E eu e você, pobres, aleijados e cegos,
perdidos nos becos do pecado, nós fomos trazidos à mesa, carregados no colo, puxados pela graça de Deus. Cristo, nosso pão, foi partido, nosso prato está cheio, sinta o cheiro do Cordeiro. Deus espremeu seu Filho para que o nosso cálice transbordasse. O banquete está pronto, a festa começou em Belém, seguiu para o Gólgota, mas ela termina na Nova Jerusalém. O Cordeiro, também Rei, nos recebe em sua mesa, não mais como simples convidados, mas como sua noiva, vestida de branco, lavada no seu sangue. A festa já começou. Você vai participar? Vamos orar.